Esta é a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, um tema que o país ainda precisa discutir e muito. No ano passado, aumentou o número de casos identificados como trabalho escravo. Foram 197 contra 189 em 2012. 2.200 trabalhadores foram libertados com ações do poder público. Um trabalho difícil porque a legislação tem brechas. E há 19 anos, uma proposta de emenda à Constituição está em tramitação no Congresso e enfrenta a resistência para ser aprovada. E para falar sobre o trabalho escravo, está aqui comigo no estúdio o Expedito Solaney, que é secretário de Políticas Sociais da CUT. Boa noite, Solaney. Obrigado por ter vindo aqui no seu jornal. Boa noite, obrigado. Por que existe essa grande dificuldade da PEC do trabalho escravo no Congresso? Primeiro porque mexe com a propriedade privada. Na medida que a PEC, o texto da PEC prevê a expropriação da propriedade onde se encontra trabalho escravo, essa propriedade passa para ser de interesse social quando é urbana e para efeito de reforma agrária quando for no campo. E é os meios de produção, é o capital que banca as campanhas dos senadores, dos deputados, pressiona esses parlamentares e a manobra legislativa existe de forma tal que nós estamos há 19 anos para aprovar a PEC do trabalho escravo. Quer dizer, interesses econômicos ainda estão por trás dessa questão? Sem dúvida nenhuma. O centro dessa demora, dessa situação que ainda vive o Brasil, precisando dessa lei que, de fato, ajuda a coibir o trabalho escravo, é um grande capital, o interesse econômico, são os grandes produtores rurais. Para você ter uma ideia, a lei que acabou com a escravidão no Brasil, a Lei Áurea, tramitou por 10 dias. 10 dias. No Brasil, império, nós não tínhamos comunicação, não tínhamos internet. Então, a vontade política e, claro, a pressão social daquela época fez com que a Lei Áurea fosse aprovada no Senado do Império ainda em 10 dias apenas. Pois é. Como é que tem sido a relação da CUT no combate ao trabalho escravo? Tem sido de forma a ajudar com as demais entidades, sobretudo o SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, com os grupos que estão na luta pela aprovação da PEC e, de alguma forma, também pressionando o Estado a que aos auditores fiscais do trabalho tenham estrutura e tenham número suficiente para fazer a auditoria, para fazer a fiscalização no local, onde tem esses dados aqui apresentados, as denúncias. Tem o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, que chega no Ministério do Trabalho e essa equipe móvel do trabalho, que tem parte da Polícia Federal, junto com os auditores fiscais de trabalho, então é uma equipe que vai ao local e faz a autuação. Então a gente tem trabalhado para que se amplie esse número de equipes, para que se garanta concurso público para os auditores fiscais e, de alguma forma, com os sindicatos de base, batalhando para que eles também façam as denúncias e procurem também ajudar nessa luta contra o trabalho escravo. O trabalho escravo, ele acontece mais no campo ou na cidade? Hoje há eu acho que uma média entre campo e cidade, né? O tamanho das denúncias, a quantidade de denúncia apresentada por você no início do jornal, nós podemos considerar que metade é na cidade, nas zonas urbanas, dos trabalhadores imigrantes, dos trabalhadores indocumentados, migrantes da Bolívia, do Paraguai, que não têm a garantia de ter seu documento, sua admissão de forma legal e que, portanto, é uma grande parte na cidade e é outra grande parte no campo, dado as condições precárias de trabalho e poucas possibilidades de emprego nas regiões mais remotas do país. Há possibilidade do trabalhador ter sido descoberto como em situação análoga à escravidão e ter saído dali e, por algum motivo, acabou voltando para essa situação? Já houve algum dado nesse sentido? Sim, porque há um processo de convencimento ou de promessa de condições dignas de trabalho de quem contrata, dos tais gatos, né, de quem contrata. Então, ao trabalhador que necessita de emprego, necessita de alimentar sua família, tem a oferta de trabalho, então ele volta de novo ao trabalho.
Só que quando chega, as condições são aquelas velhas condições análogas ao trabalho escravo. Ou seja, ameaça de servidão por pagamento de dívida, o velho barracão, né, que essa é a caracterização, o conceito que, de alguma forma, está sendo questionado agora novamente pelo senador Romero Jucá, coisa que nós superamos ao aprovar em 2012 o projeto. Então, há essa condição de que o trabalhador é enganado novamente. Não que ele é enganado porque é ingênuo, é porque ele quer trabalhar e quer alimentar a sua família. Tá certo. É uma situação que, de fato, precisa ser trabalhada com mais, mais atuação do poder público e a mobilização de todos, inclusive da CUT, faz parte desse processo. Nós queremos agradecer a você por ter vindo aqui, viu, Solane? Muito obrigado. Muito obrigado, à disposição.